Oi, Libra, eu sou Maria Andrade, vamos para a sua leitura semanal. Vamos ver o que o tarot traz de mensagem de orientação aqui para o seu momento, tá bom? Vamos lá, tarot, para os librianos que chegaram nesta leitura, o que eles precisam saber neste momento, tarot. Lembrando sempre, gente, que é uma leitura para muitas energias, então pegue somente aquilo que fizer sentido aí com o seu momento, tá bom? O tarô revela, mas é você quem escolhe. 8 de espadas, a carta da justiça, o louco, um ás de ouros, um 2 de espadas, um 5 de paus, fundo do deck Libra, um 2 de paus. 2 de paus, a carta do diabo e a imperatriz. Aqui tem, com relação ao material, algo muito favorável, tá? Alguma coisa aqui, algum projeto seu com grande chance de dar muito certo, de trazer grandes resultados para você. Você já quase que consegue ver esses resultados, essas coisas, sabe? A única atenção que você precisa ter aqui, Libra, é para abrir mão do controle, sabe? Com relação ao dinheiro. Abrir mão do controle. Você é o mestre do seu dinheiro, do seu material. Não é o dinheiro que é o seu mestre, tá? Às vezes é por conta desse senso de autocontrole, de apego excessivo ao material, que às vezes o material se distancia. Não é porque ele é ruim, né? Mas porque dentro do nosso inconsciente, de alguma forma, é como se ele fosse mal e ele pudesse, de alguma forma, te confundir. E essa confusão é muito comum, né? De que muitas vezes nós humanos somos escravos do dinheiro e do material. Quando na verdade o dinheiro e o material, eles existem nesse mundo para nos servir. Para nos servir com bem-estar, nos servir com uma casa legal, sabe? Com passeios, ter uma vida bacana. Então o dinheiro, o material, ele vem para nos servir. E não para que a gente sirva a ele. E aqui a gente já tem uma outra mensagem, vamos dizer assim, né? Isso foi o fundo do deck. É como se esse fundo do deck me falasse das emoções de Libra agora. Sabe? As emoções com relação ao material do libriano. Mas aqui tem alguma outra situação que você ainda, por alguma razão, se nega a ver, né? Ou está incapacitado por alguma outra situação, por uma outra questão. Sabe? Aqui tem duas energias, a carta da justiça e o louco, tá? São cartas que, combinadas aqui, é como se assim, Libra,
Eu preciso lidar com uma situação com imparcialidade, com discrição, mas é como se por alguma questão o libriano não estivesse ainda imbuído dessa necessidade. É como se alguns librianos estivessem aqui ainda talvez fugindo de alguma realidade, sabe? Uma coisa que se coloca ali no seu caminho, mas você está fingindo não ver, porque você está muito preocupado com outras coisas, sabe? Você está muito preocupado ou pensativo com outras coisas. É como se você estivesse se preocupado aqui com a sua imagem, com a sua reputação. Como se você quisesse mostrar aos outros uma coisa, quando na verdade você é outra. Talvez seja até por uma questão aí de sobrevivência em algum lugar ou diante de alguma situação. Sabe quando a gente mete o louco, assim, faz a egípcia, como dizem, diante de alguma situação, até situações que se repetem na vida da gente, que estão sempre ali nos colocando à prova? De tempos em tempos aquilo se coloca no nosso caminho. De tempos em tempos aquilo volta e se coloca ali à nossa frente. Mas a gente, por questão de uma sobrevivência emocional ou até psicológica, a gente finge que não tá vendo, que é para ver se, sabe, vai abstraindo, sabe? Mas se a gente não lida com isso logo, se a gente deixa isso passar, a gente perde oportunidades de tirar isso do nosso caminho de uma vez por todas. Poxa, já aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, por que eu não tomo uma ação para tirar isso do meu caminho? Por que eu estou sempre agindo com algum tipo de imaturidade, ou estou sempre bancando o louco, literalmente, né, para não ter que lidar com isso? E toda vez isso acontece na minha vida por alguma razão. Isso vai voltando e voltando e voltando, e é um ciclo vicioso. Aqui você tem a oportunidade de dar um basta nisso. Aqui você tem uma oportunidade de se imbuir de uma energia, Libra, para cortar isso, para abrir novos caminhos, novas situações, coisas novas. Aqui o Ás de Pentáculos ele traz um portal, né? Um caminho, um lugarzinho ali para você passar e fugir desse padrão que se repete o tempo inteiro, que eu fico fazendo questão de não ver, dou uma de loucão, para que as pessoas não sabem quem eu sou exatamente. É como se você tentasse se camuflar, se proteger, sabe? Do que você está fugindo aí, touro. O que você não quer que outras pessoas vejam em você. O que você não quer que outras pessoas percebam em você. Por que não quebrar esse padrão? Por que não se libertar disso? Tem uma chance, assim, incrível de você dar um ponto final nisso, de você cortar isso da sua vida. Vamos ver com a benzedeira aqui, que nós temos de mensagem final para os librianos. Hoje resolvi fazer barulho à vontade. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou. Carta 18 da benzedeira fala de recordações. Aquilo que sempre se repete. Que sempre vem se colocando no meu caminho. Eu tenho sempre que me recordar disso. E eu tenho sempre que camuflar minhas emoções, minhas ideias, para passar uma imagem, uma sensação, né, da qual eu não sou. Recordar
tem coisas que a gente recorda, que a gente, né, vem recordando e que vale a pena a gente agradecer. Talvez isso também seja a hora de você agradecer por essas recordações, por essas coisas e situações que se colocam no seu caminho de tempos em tempos. Porque se elas não se repetissem, você não teria novas oportunidades de botar pontos finais. E aqui mais uma vez algo se repete na sua vida, você tem a chance de cortar isso do seu caminho e abrir novos caminhos para você. Mas aqui as recordações, infelizmente, não são boas, né? Porque quando as coisas se colocam no nosso caminho sempre da mesma forma, é porque elas estão pedindo alguma ação diferente. Se toda vez que uma situação se coloca no seu caminho e você age sempre da mesma forma e aquilo está sempre se repetindo, é porque a vida, o universo, o alto pede um jeito diferente de tratar isso. Não como um loucão que você sempre veio fazendo, mas com inteligência, maturidade e até uma certa imparcialidade para lidar com isso. Chega de mostrar somente um lado seu. Esse lado que você faz questão de mostrar não necessariamente agrada. Já parou para pensar nisso? Que isso pode estar agradando somente a você, ou você acha que está agradando, mas não está? E aqui agora chegou o momento de você romper isso? E que de repente esse seu outro lado que precisa emergir, precisa ser mostrado aos outros, é um lado que as pessoas estão esperando ver, que muitas pessoas sabem que você tem, sabe que existe, sabe que é bonito, mas você se nega a mostrar? É isso que eu tenho para vocês, Libra. Espero muito ter ajudado vocês de alguma forma. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder as próximas leituras. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.